A gente sempre se cobra que precisa malhar, cuidar da alimentação, do corpo, etc, etc, etc. Mas você já pensou que seu rosto também precisa de ginástica? A fonoaudióloga Cláudia Pavone Gamba explica o que é a ginástica facial. Esse método que eu uso massagens, drenagem linfática e exercícios. A massagem e a drenagem, elas modelam mais o rosto, porque a gente vai perdendo a definição de maxila, de mandíbula, né? E agora, os exercícios, eles vão sustentar essa musculatura. E a pessoa pode começar dos 25 até, né, não tem a idade para parar, conforme a vaidade ela vai fazendo, mas dos 25 em diante você já começa a perder o colágeno, a produção do colágeno começa a diminuir. Então o exercício é que vai fazer isso, ter esse retorno, aumentar. E o ideal é que se faça à noite, né, com assim à noite você estimula e depois com o sono regenera as células da pele. Então aumenta a oxigenação, a circulação. Então isso, um mês que a pessoa está fazendo, as pessoas já percebem que a pele volta aquele viço, a pele começa a respirar melhor, né? Os cremes, ela vai potencializar mais se você usar aquele creme bom mesmo, creme vetor. Então a massagem, os exercícios vão potencializar mais esse creme. Então vai ter um ganho maior também. E à noite, a gente usa à noite porque com o sono são secretadas várias enzimas, substâncias que vão repondo, né, o que você perdeu durante o dia. E daí a pessoa que até tem um envelhecimento precoce, se ela não dorme bem, ela tem uma insônia, ela pode ter envelhecimento precoce. A doutora Cláudia também nos conta por que o profissional da fonoaudiologia é o responsável pela atividade, pois ele é capaz de realizar uma avaliação completa e identificar se a pessoa tem algumas disfunções na arcada dentária, na laringe ou faringe, por exemplo. É a fonoaudiologia estética, né? Que é a ciência da fonoaudiologia visando a estética, que é um trabalho que a gente já sempre fez em relação à musculatura da boca, da bochecha, tá? E o fonoaudiólogo, ele é o mais indicado porque ele conhece as funções desses músculos e as funções da mastigação, deglutição, respiração. Daí que a gente pode encaminhar para outros profissionais, você faz uma anamnese e quer dizer, aquela parte de consultório mesmo, de clínica, você vai ver, é um paciente, né? E você analisa se ele precisa de outras áreas também. Se ele tem um problema nessa região, tem muito estalo, tem muito bruxismo, né? Ou aquele apertamento. Então a pessoa tem que ir para um dentista para usar aquela placa, no mínimo, né? Esse tipo de tratamento. Se ronca muito, aí vai para um otorrino. E tem os exercícios de respiração que a gente trabalha também. Então tem casos que você só vai puxar mais a estética. E tem casos que você vai juntar a função e a estética, porque vamos supor que a pessoa mastiga mais de um lado que do outro, ela vai, então, um músculo está trabalhado, o outro não, então interfere na estética. Se ela vai deglutir e aperta aqui, então isso também interfere, né? Ela vai forçar essa musculatura à toa. E tem aquelas expressões, né, faciais que você costuma fazer, vira um hábito, né? E sem necessidade, só vai servir para formar a ruga mais tarde, que seria, vamos supor, você fica esse vinco, né? Fica assim o tempo todo. Geralmente quem tem uma profissão que é mais assim, controle manual, uma coisa assim mais delicada, então ela fica assim o tempo todo. Aí começa a vincar e depois vira ruga, tá? Então não tem a necessidade de fazer isso. Então conforme está tendo essa massagem, a pessoa vai fazer isso em casa, então vai aumentar a propriocepção. Ela vai perceber que ela está fazendo isso, porque é bem consciente. Aí depois passa a ser consciente, olha, eu estou forçando. Aí ela começa a diminuir e vai ficando sem mesmo, consegue depois eliminar. Tá? Então ela vai prestar atenção nesses movimentos que depois atrapalha a parte da estética. Mesmo sendo uma prática estética, a frequência e a disciplina são essenciais para o sucesso. São 10 minutinhos que dá para fazer entre as massagens e os exercícios. Porque o exercício a gente divide assim, pescoço, parte baixa do rosto, as maçãzinhas aqui, os olhos e a testa. Tá? Então é ideal que se faça um exercício para cada parte. É lógico que cada pessoa tem que trabalhar mais uma região do que outra. Às vezes ela está com os olhos assim já muito vincados e embaixo aqui não tem muito papinho, então já não tem que fazer tanto exercício. Tem alguns exercícios que dá para fazer assim, até no carro, ou esperando assim, no consultório médico, que as pessoas não percebem que você está fazendo, né? Então você já adianta o processo. O tratamento consiste em 3 etapas, como mostra a doutora Cláudia. O que a gente usa é esse rolinho, isso aqui também relaxa bastante. Ó.
sempre esse processo, do meio para cá, do meio para lá. Você vê que eu tenho cuidado desde o pescoço, não adianta trabalhar só o rosto. E o resultado, falando em pescoço, dá um resultado legal? Porque dizem muito que o pescoço é a parte mais difícil. Né? Então, aqui nessa questão aqui de papada, eu acho que o resultado é mais visível, né? Aqui você ameniza, dá para amenizar os sulcos. Naquela foto ali até dá para perceber um pouquinho o pescoço também que já amenizou. E hidratar bastante, né? Até o colo também, a gente faz orientação para trabalhar também aqui, passar creme e deslizar. Olha, sempre assim, de baixo para cima, porque aqui a gente perde colágeno mais depressa ainda. Depois eu vou mostrar naquelas fotos, que é a região que o músculo fica mais pendurado. Então o colágeno se perde mais depressa ainda. Tá vendo? O mesmo movimento que fez com a mão, a gente faz com o rolinho. Isso aqui, o ideal é que a pessoa tenha em casa, para ela treinar, mesmo na frente do espelho ela faz isso. Esse rolinho aqui a gente já usa quando tem mais sulcos, porque ele dá um atrito maior assim na pele. Então ele é passado bem devagar e onde tem mais sulcos. Tudo contornando também, de leve, porque é o mesmo princípio corporal. Hoje não se faz assim massagem, drenagem e os exercícios corporais para sustentar toda a musculatura e modelar. E o rosto é a mesma coisa, só que os músculos são muito mais delicados, né? Então você tem que trabalhar tudo mais devagar. Engana-se quem pensa que fazer caretas em frente ao espelho faz bem. Ao contrário disso, pequenos movimentos podem provocar grandes alterações. E o correto mesmo é receber orientação especializada. Se você começar a trabalhar mastigação, se você mastigar mais de um lado do que do outro, vai dar uma diferença também na estética. Se você engolir, vai deglutir, nem que for a saliva, e você usa uma força exagerada, você faz isso aqui, então também vai facilitar a presença do bigode chinês. Vai, que a gente brinca e fala que é bigode chinês, mas porque vai estar fazendo uma coisa a mais. Então tem essas expressões faciais que podem complicar. E o fonoaudiólogo ele pode encaminhar para outros profissionais. Se tiver esse problema de estalo, de tensão, muita tensão nessa região, então a gente encaminha para um dentista, coloca a placa. Se tiver um problema de respiração bucal, ronco, vai para o otorrino. Então, o fonoaudiólogo é a ciência, né, da fonoaudiologia visando a estética. Então é o mais indicado mesmo. E as contaminações que eu estava explicando aquela hora, por exemplo, se a gente fizer assim precisa trabalhar os olhos, a pálpebra, aumentar a pálpebra, né, levantar. Mas se eu fizer isso aqui, eu vou melhora a pálpebra, só que olha a testa. Se é uma pessoa disciplinada que faz toda noite um pouquinho, então ela vai melhorar aqui e vai complicar aqui em cima, tá? Então o ideal aí no caso a gente segura a testa e faz o levantamento de pálpebra. A ginástica facial não tem contraindicação e pode ser feita por jovens até pessoas com idade mais avançada. De acordo com a doutora Cláudia, se praticada regularmente, o resultado vem após os 3 primeiros meses. E quando a fonoaudióloga menciona que não há contraindicação, ela lembra que os homens também estão dentro desse público e que aos poucos começaram a aderir. Eles também fazem, né? Eles não divulgam muito o que estão fazendo, né? Mas eles fazem. Os exercícios, eles não são muito disciplinados. Aí é o que eu falei, cai naquela parte só da massagem e da drenagem, eles usam mais essa parte e quando tira a foto, realmente a gente percebe o resultado. E o colágeno deles, um pouquinho que estimula, já volta com tudo, né? Tem essa diferença da mulher, já é mais demorado um pouquinho. E para você se convencer de vez que a ginástica faz bem, ficam aí alguns dos benefícios. Promove o bom funcionamento das funções vitais, como respirar e engolir, aumenta a circulação no rosto, combate o envelhecimento precoce, ativa a fabricação do colágeno e a capacidade de regeneração celular e potencializa a absorção e o efeito dos cremes de tratamento facial.
Música